Bom, nossa aula de hoje é sobre assistência de enfermagem nas doenças respiratórias, uma aula bem legal, que todo mundo já passou por alguma doença respiratória, então a gente vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, não só ficar naquelas doenças que a gente conhece pouco. A gente vai começar a falar da DPOC, pode ser até que a gente não lembre bem o que é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba não utilizando esse nome, tá? A gente acaba utilizando mais a doença em si, tá? Então, o que vem a ser uma doença pulmonar obstrutiva e crônica? Crônica, a gente já sabe que é uma doença de longo tempo, e obstrutiva, né, está relacionada à obstrução, né, no caso das vias aéreas, né, devido a uma bronquite que cronificou, ou ao enfisema pulmonar. Então, na DPOC, turma, nós temos duas doenças, a bronquite e o enfisema pulmonar, tá? Então, como é que a gente vai classificar, tá, esse grau de obstrução, tá? Vai ser de acordo com a quantidade de tecido que foi danificado ao longo dos anos, tá? Que vai determinar a severidade da doença. Então, se a gente for pensar no enfisema, que é a doença que mais mobiliza o paciente, né, em todos os sentidos, né, vai prejudicar ele no seu dia a dia, prejudica nas suas atividades, porque o pulmão dele vai estar muito prejudicado. Então, a gente vai ver como vai ficar esse pulmão desse paciente, essas vias respiratórias dele. Na bronquite, a gente vai ter menos contato com essa doença, porque ainda tomando medicamento e tudo mais, a gente consegue uma resposta mais positiva do que no caso do enfisema. Tá? Então, a gente tem aqui a DPOC, que são aquelas duas doenças, mais a asma, que não é DPOC, que às vezes muita gente pensa que está incluído como uma DPOC, tá? É a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um índice bastante elevado, né? Porque a gente tem muito fumante. 80% dos doentes tiveram exposição significativa à fumaça do cigarro, tá? E aproximadamente 20 milhões de pacientes sofrem de DPOC nos Estados Unidos. Tá? E ainda assim, gente, somando-se aos casos subdiagnosticados, estima-se que chegue a 30 milhões de pacientes. Há pouco tempo eu estava lendo na Sociedade Brasileira de Pneumologia que esse número no Brasil também está altíssimo, tá? É numa faixa muito alta, e a gente ainda tem a situação dos subdiagnósticos. Quem sabe falar um pouquinho sobre esses pacientes que são esses casos que são subdiagnosticados? O que vem a ser esses casos, turma? Alguém entende um pouquinho quando a gente fala o que é subdiagnosticado? Quem gostaria de falar um pouquinho, mesmo dentro do pouco conhecimento que a gente tem? Seriam aqueles pacientes que eles apresentam alguma queixa, alguma coisa, pode até fazer algum exame, mas não é investigado a fundo, então ele não tem um diagnóstico fechado, e com isso ele não faz o tratamento certo. Isso mesmo, Natália. E a gente tem muito isso. O Brasil, então, ele tem essa característica forte. A gente tem isso na hipertensão, a gente tem isso no paciente diabético, no paciente cirrótico. Ele sabe que ele vai ter uma cirrose, ele é um alcoolista, ele sabe que todo mundo, a família já falou, o médico já falou, ele sabe que ele vai ter, mas ele não se trata. Então, o que acontece? Ele não tem um registro ainda no nosso sistema único, né? Direcionando que ele é um caso. Então, aquele paciente que às vezes tem um pico hipertensivo, vai ali na UPA, né? Se trata e o médico fala, só tem que voltar aqui amanhã para fazer ele não volta mais. E da mesma forma que o paciente com enfisema, né, acontece isso, né? Ele entra num quadro de dispneia intensa,
A UPA vai para a UPA, fica lá no oxigênio um pouquinho, tá? E vai embora. Esse caso, então, ele é subdiagnosticado, porque a gente ainda não tem certeza daquele diagnóstico. Pode ser um enfisema? Pode ser uma outra coisa? Pode, gente. Pode ser um câncer de pulmão, né? Pode ser alguma outra coisa, tá? Que leve ele a fazer esse quadro de dispneia. Então, acaba sendo um caso subdiagnosticado. Esses casos, gente, são aqueles pacientes que eles não aceitam, eles sabem que eles têm alguma coisa, mas eles não aceitam aquilo como doença. Está sempre dizendo que vai passar. Tratamento, gente. Lembrando, eu coloquei aqui, entre parênteses, que a DPOC ela é incurável, tá? A gente só vai fazer um tratamento meio que paliativo. A gente vai tirar o paciente daquela crise, mas a gente não vai conseguir recuperar esse pulmão que já está danificado. Da mesma forma, né, que o paciente cirrótico, que ele detona totalmente o fígado dele, no enfisematoso também, na DPOC, como na bronquite, esse pulmão ele vai acabando, né, se deteriorando, né, perdendo suas funções primordiais. Então, a gente pode estar usando, tá? O uso de broncodilatadores, tá? Que a gente pode estar usando no formato de bombinha, ou mesmo no formato por via oral, comprimido, tá? A gente pode estar usando oxigenoterapia, né? Porque ajuda bastante, principalmente quando o paciente está naquela fase de dispneia, que incomoda muito. Antimicrobiano, né, o antibiótico tem sua indicação quando ele começa a colocar, né, aquela tosse, que a secreção já sai de coloração esverdeada, essa coloração esverdeada, ela tem um sinal de infecção, então a gente começa a entrar com antibiótico e uma fisioterapia respiratória, tá? É assim o básico para a gente estar tratando uma DPOC. Junto, tá? A gente recomenda sempre condições ambientais favoráveis. O que vem a ser isso? É que ele resida, né, num local que não esteja tão exposto à poluição, a um lugar que tenha poucos fumantes, né? Que a gente sabe que nem sempre a gente consegue isso, porque se ele está numa casa que todo mundo fuma, que está perto de uma fábrica que tem um índice de poluição muito alto, e às vezes não vai conseguir sair desse ambiente para outro que seja mais favorável, né? Mas a gente recomenda melhorar a hidratação, beber bastante líquido, principalmente a água, tá? Que é maravilhosa para o quê? Diluir, para umidificar, para fluidificar essa secreção que vai estar no pulmão, que vai estar nos brônquios, tá? Que vai dificultar, né, o dia a dia do paciente. E manter vias aéreas desobstruídas, tá? Então, sempre recomendar para o paciente, né, para ele assoar o nariz, para ele fazer, utilizar os medicamentos, ou mesmo alguma coisa que, às vezes, ele faça em casa, tá? Uma vaporização, uma coisa para estar desobstruindo essas vias aéreas superiores, tá? Então, às vezes, o paciente pode até estar fazendo uma nebulização, se ele tiver condições de fazer em casa, ou se não tiver, ele pode ir na UPA para fazer também. Então, olhando assim, turma, a gente acha, puxa, né, tá tranquilo, né? Mas não é bem assim. Então, a gente agora vai ver um pouquinho do enfisema pulmonar, que é a doença que vai levar o nosso paciente, tá, para o hospital. Então, é com esse paciente que a gente vai estar tratando quando a gente estiver lá na clínica médica. Ai, professora, eu não gosto de clínica médica, tá? A clínica médica é o setor do tudo, tá? Todo hospital, a clínica médica recebe tudo. Não tem vaga numa clínica especializada, vai para a clínica médica. Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, tá? Então, o que vem a ser um enfisema pulmonar, tá? É a distensão, tá? Uma distensão bem grande, tá? Dos espaços aéreos distais e dos bronquíolos terminais, com destruição das paredes alveolares. Então, o que acontece, né? Ele distende, tá? E acaba rompendo os alvéolos.
O que são os alvéolos? Aquele cachinho de uva, né? Então, que a gente vê, e cada uvinha vai se rompendo ao longo dos anos, tá? A etiologia, né? O responsável, tá? É a fumaça do tabaco, seja ela qual for, que no momento que ela é, né, aspirada, né, ela contribui bastante, tá? Para estar aumentando ainda mais essa situação. E a maior recomendação para a melhoria desse caso, turma, é o paciente deixar de fumar. Mas a gente sabe também que é uma das partes mais difíceis. E quanto mais doente ele fica, quanto mais a doença agride ele, mais desejo ele tem de fumar para se acalmar, com aquele pensamento de que fumar acalma, tranquiliza. Tá? Então, eu trouxe essa imagem aqui, turma, para vocês verem, tá? Do lado esquerdo, a gente está vendo aqui na parte inferior os alvéolos normais, né? E na parte do lado direito, na parte inferior, esses alvéolos, né? Super inflados, né? Que já são os alvéolos, né, enfisematosos. E aí, com o tempo, ele vai, né? Como se a gente estivesse soprando, né? Um balão de gás de festa, de aniversário, né? Você sopra, até que chega uma hora que ele rompe, tá? E nos alvéolos vai acontecer exatamente isso. Mas outra coisa legal para vocês observarem, gente, olha só, tá? Ali o brônquio, onde está saindo os alvéolos, do lado esquerdo. Lá a gente consegue ver que o interior do brônquio, né, está bem larguinho, com uma luz, né, bastante grande. Do lado direito a gente já vê, olha como esse brônquio está comprometido, cheio de secreção na sua luz, e só o meiozinho ali que está mantendo uma passagem. Então, isso tudo, gente, que está ao redor, já é secreção, então dificulta cada vez mais uma respiração normal para esse paciente. Tá? Então, falando aqui um pouquinho do comportamento da doença, como eu já falei, que a parede dos alvéolos são destruídas, né? Então, elas vão causando, tá, um espaço morto ali, tá? Então, quanto mais tempo leva, gente, e às vezes o paciente só começa a ter algum sintoma daquele bastante significativo, que eu não falaria tanto significativo e sim incomodativo, né? Às vezes 15 anos, 20 anos depois que ele começa aí realmente se incomodar, tá? Com esse sintoma que ele vem apresentando, que cada vez vai se intensificando e cada vez vai dificultando mais, né, a vida do dia a dia dele. Tá? Então, nos espaços mais à frente da doença, né, ele já tem eliminação de CO2 comprometida, então ele não consegue colocar para fora, né, todo o CO2, né, então ele começa a reter. Isso faz com que ele abra um quadro de hipoxemia e mais, né, mais ainda, se agravar esse quadro, uma acidose respiratória. E sempre que a gente falar em acidose, seja respiratória, seja metabólica, a gente já pensa em quê, turma? Em que a gente pensa? Poxa, o paciente está acidótico. Aí a nossa anteninha já começa a piscar, alerta, alerta. O que a gente vai pensar nisso? Para onde esse paciente vai chegar se ele não responder ao tratamento inicial? Quando a gente fala em acidose, a gente pensa logo lá na gasometria, a gasometria está toda alterada, e aí esse paciente vai precisar ir para que setor? UTI. Para uma UTI, tá, gente? Então, a gente tem que pensar da mesma forma que a gente viu lá com paciente cirrótico, já na fase mais evoluída, tá? Ou no paciente que está diabético lá com seus 500, 600 de glicemia, que ele vai precisar de um suporte, tá? De uma terapia intensiva ou semi-intensiva, porque provavelmente ele vai precisar de uma ventilação mecânica. Então, isso já nos chama atenção, porque, como eu sempre falo, a nossa realidade para a vaga numa UTI está sempre comprometida, nunca tem vaga, né, para o nosso paciente que está precisando.
Então, sempre é uma negociação para a gente conseguir uma vaga. Então, isso já é um alerta para a gente que, caso ele evolua, né, nos seus sintomas, ele vai precisar de uma terapia intensiva. E aí, com os sintomas principais, gente, ele vai ter essa dispneia extrema, tá? Que eu sempre brinco que enfisematoso não pode trabalhar nem estudar na Unifase, né? Porque quando ele dá 10 passinhos na ladeira, por ali ele já fica, né? Então, ele começa com aquela respiração ofegante, como ele tem retenção de CO2, nossa, aquilo parece que vai matar, não é verdade? Que quando a gente está com muito CO2 e a gente começa a respirar, nossa respiração fica ofegante e ela não é capaz, parece que a gente inspira pouca quantidade de O2, não é verdade? Porque, na verdade, a gente está com uma quantidade muito grande de CO2. E, com isso, a gente tem uma incapacidade física. Então, muitas vezes a gente vê quando está fazendo entrevista, pergunta para o paciente qual era a profissão dele, ele fala pedreiro. Só que aí ele conta que deixou de trabalhar porque não aguentava mais realizar as atividades pertinentes, não é verdade? Pegar um saco de cimento, encher um carrinho de areia, de pedra, porque são atividades muito pesadas e que comprometem bastante, né, a capacidade física dele, que nesse momento, tá, não é das melhores, tá? E o enfisematoso, você também tosse, tá bom, turma? Aí a gente olhando... Professora, Oi, fala. o Robson colocou no chat, que a senhora não consegue ver, aí ele colocou que o paciente DPOC apresenta as extremidades dos dedos cianóticos, lábio e nariz. Quando internada, a saturação fica sempre abaixo de 90%. Isso, porque ele E a Débora disse que a acidose no paciente é grave, ele está descompensado e vai para o CTI. Isso, entende? Então, assim, sempre que eu recebi, às vezes, um paciente, olha que meu setor de atuação nunca foi clínica médica, mas às vezes ele vinha para a gente para dialisar, gente. Mas o paciente estava tão descompensado, e aí aquela história, estava numa emergência, né? Ou estava no outro setor, que aí agravou, entende? Às vezes já era renal crônico, e aí você vê que se ele for para a enfermaria, ele não vai aguentar, entende? Porque com a enfermaria que vai ter todo esse suporte, pode ter até um oxigêniozinho, tá? Mas ele está precisando de um suporte muito mais profundo, né? Muito mais adequado para ele conseguir realmente reagir. Então, sempre aquela preocupação, né? Como eu vou conseguir uma vaga para esse paciente, né? Na rede privada é mais fácil, mas também não é tão mais fácil assim, porque às vezes também a gente está com os leitos todos ocupados, tá? Então, realmente, assim, essa condição, né, é bem difícil. Eu digo para vocês, quando a gente está cuidando de um paciente desse, essa dispneia é tão desconfortável que o paciente tem que ficar praticamente, ele não tem condição de ficar em decúbito dorsal, ele tem que ficar quase em Fowler, pelo menos no semi-Fowler, para que ele consiga respirar. E se colocar ele só no travesseiro, gente, ele não consegue. É o paciente que às vezes dorme a noite inteira, tá? Só sentado, tá? Às vezes dorme sentado na cadeira, na poltrona, um leito em Fowler, né? Quase aquele leito sentadão, porque ele não aguenta. Se rebaixar um pouquinho mais a cabeceira, ele já não dá conta de respirar, mesmo com dificuldade, mas ainda mais saudável. Se deitar ele um pouquinho mais, ele não aguenta. Então, é um quadro bastante... Oi, fala. E é um paciente também que depois que intuba, é difícil de desmame, né? Demais. Tem muita dificuldade para sair. E, Flávio, vou te falar uma coisa. Quando eu cuido desses pacientes, até hoje, sabe? Quando eu termino de cuidar, quem está com falta de ar sou eu. Porque a gente fica tanto naquela... né, tentativa de estar ajudando o paciente, né? Até quando a gente faz vai fazer um banho no leito, às vezes, tudo, você tem aquela preocupação, né, de não piorar a situação dele, porque a gente sabe que qualquer manuseio, né, vai aumentar mais ainda a demanda de oxigênio dele, porque aquilo ali é como se a gente estivesse segurando
um cálice, né? E alguém sacudindo a mão da gente, a gente não deixando o cálice cair. A gente sabe que qualquer ação nossa, um pouquinho mais forte, que vá desestabilizar a respiração dele, já compromete bastante. E o desmame depois é horrível, é um vai e volta, um vai e volta, um vai e volta sem fim. Às vezes eu passo, quando eu fazia supervisão, passava de manhã, né? Aí eu olhava o paciente, estava lá no desmame, chegava de final da tarde, assim, passava de novo, aí o pessoal, puxa, já tiramos 3 vezes, mas ele não está aguentando. Realmente muito difícil, porque o nosso pulmão também, ele é um órgão que ele se acostuma muito com os dispositivos que a gente oferta para ele. Então, se tem alguém respirando para ele, ele está se achando tranquilão, né? Está ótimo. Puxa, agora querem tirar esse respirador aqui de mim, esse ventilador, vai me forçar a trabalhar? Então, a gente tem todo esse contexto também, né? Então, a gente tem que estar toda hora nesse vai e volta, chato pra caramba, e às vezes, num desse, o paciente agrava e o negócio fica feio. Vamos lá. Então, gente, agora a gente vai esquecemos o enfisematoso. Ah, esqueci de falar uma coisa que é importante também. Quando a gente tem aquele enfisematoso, tá? Que ele não está ainda lá na UTI, não está grave, tá? A gente tem aquele que está andando, tá? E ele fica ali enlouquecido, pedindo cigarro a todo mundo, tá? De toda forma ele quer. Então, a gente tem que sempre pensar que pode ter sempre um tráfico dentro do hospital, alguém que vai dar um cigarrinho para ele, uma guimba de cigarro, uma coisinha para ele. Então, isso tudo também, o que acontece? Na hora que ele fuma, ai, que prazer, que coisa maravilhosa, né? Mas depois vem, né, a ação daquele fumo, né? Então, acaba agravando cada dia, cada vez que ele consegue um cigarrinho, a situação dele vai agravando cada vez mais, só que ele não entende isso, não entende ou não quer entender, né? Porque ele ainda está com aquele desejo muito grande do vício, e essa é a nossa maior dificuldade, que nós não vamos resolver o problema do vício, não é verdade? A gente está ali para tratar os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, mas a questão do vício a gente não vai conseguir tratar. Então, às vezes, isso dificulta um pouco também. A gente acha que está caminhando, e aí, de repente, a gente descobre, né? Às vezes, até teve uma vez que a funcionária da higienização estava limpando a mesinha de cabeceira, aí ela foi tirar as coisinhas de dentro, que ela tinha maneira de tirar a gaveta e sacudia. Nossa, ela achou um monte de pedacinho de cigarro ali, né? É assim que a gente vai sabendo. Então, gente, agora vamos ver um pouquinho da asma, tá? A gente não vai se aprofundar muito, até porque vocês devem ter visto isso, ainda vão ver isso em patologia, tá? É uma doença inflamatória, também crônica, né? Que resulta em edema de mucosa e produção de muco, tá? Aí, dentro das manifestações clínicas, ela tem um pouco de semelhança com o enfisema, tá? Mas uma resposta totalmente diferente. Pode ter tosse, enrijecimento do tórax, às vezes fica com aquele peito meio que a gente fala peito de pombo, né? Aquele peito meio à frente. A paciente pode ter sibilose de dispneia, cianose, hipoxemia, bem semelhante também ao paciente enfisematoso. Mas, assim, o que difere muito, tá, é a questão da respiração sibilosa. Como é que vocês identificam que aquela respiratória tem um sibilo? O que é sibilo para vocês, turma? Fala um pouco aí, quem sabe o que é um sibilo. Que é a única diferença é que no enfisematoso ele não sibila. Seria tipo aquele ruído do gato? Isso, que o pessoal fala que é o chiado do gato, né? É porque na hora que ela respira, faz aquele barulho. Aquele som, gente, é porque aquela luz, tá, do brônquio, do bronquíolo, que era uma coisa bem redondinha, vamos pensar assim num cano de água, tá? Agora ele só tá assim, gente, com uma luzinha pequenininha, tá?
por onde vai passar o ar. E aí, quando o ar passa ali, ele vem fazendo esse barulho. É igual que alguns lugares que a gente vai, que tem aquele eco, né? Que a gente fala uma coisa aí, sai o som. É muito semelhante, tá? É o ar que vai passando por ali, por um lugar muito estreito, e ele vai fazendo esse som. Já no enfisema, a gente não tem essa respiração sibilosa, tá? Então, é muito importante a gente reconhecer isso, porque o asmático, se ele tiver numa crise muito violenta, ele também pode evoluir para o óbito, se ele não for tratado com uma certa urgência. Tá? A asma difere da DPOC, porque ela pode ser reversível, tá? A pessoa pode ficar curada, embora muita gente, né, que a gente até conheça e tudo, seja asmática com 20, 30, 40 anos, tá? E permaneceu esse quadro de asma. Tem muita mãe aí, quando descobre que o filho ainda pequeno tem asma, faz 1000 simpatias, né? Muita coisa aí que o pessoal fala que utilizou, carne de rã, não sei mais o que, reza, e não sei o que, faz com que essa asma fique indetectável e não apresente mais outros sintomas, né, mais à frente, mas a gente não tem como comprovar isso, tá? Diferente do enfisema, tá? Que a etiologia é a fumaça do tabaco, né? Aquela coisa que vai penetrando no pulmão. Na asma, tá? A gente tem como fator principal, né, as alergias. Por isso que o asmático tem aquela mania, né, de limpeza, né? Porque pode ser um ácaro, pode ser um fungo, se for uma casa com muita umidade, né? Tudo aquilo pode levar a pessoa que é portadora de asma a desenvolver com mais frequência, né, um quadro que vai, às vezes, até ficando cada vez mais agressivo, tá? Só que na asma, tá, se a gente não tratar rapidinho também, ele pode complicar com quadro de pneumonia e de atelectasia. Vamos relembrar o que é atelectasia, turma? O que é? A gente viu isso lá no pós-operatório. Ele colapsa, né? Por falta de oxigênio, uma parte do pulmão ele entra em colapso. Exatamente. Então, ele fica colabado, ele fica meio que colado. E aí a gente tem que agir rapidamente, tá? Com a fisioterapia, com medicamento, para esse pulmão descolar. Porque se ele ficar colado, isso vai aumentando, esse quadro vai ficando bastante grave, tá? E mesmo um paciente entrando, sendo entubado e tudo mais, nem sempre ele consegue sair. Porque a atelectasia compromete demais. Mesmo você colocando ele em ventilação mecânica, esse pulmão adoecido, esse pulmão colabado, não vai ser a ventilação mecânica que vai tirar ele desse quadro. A gente precisa tirar o pulmão desse quadro para que a ventilação mecânica consiga ajudar. Então, é um quadro que a gente tem que ter, assim, eu brinco que a gente tem que ter muito respeito por essa atelectasia, tá? Então, tá sempre radiografando para ver como é que está esse pulmão, tá? Que é importante. Então, a asma, turma, por isso que o pessoal que é asmático anda sempre com broncodilatador, anda sempre com aquela bombinha, né? Exatamente para não chegar nesse quadro, tá? Que pode agravar sensivelmente. E outra coisa, gente, ter muita atenção para onde a gente está, para onde a gente vai viajar, se para o lugar que a gente vai tem recurso para eu sair correndo se precisar, porque o negócio pode ficar feio. Aqui eu trouxe uma figura também para vocês, olha, para a gente ver. Tá um brônquio normal aqui à esquerda, quando a gente consegue ver bem assim o túnel, né, a luz, e um brônquio, né, aqui do lado direito, tá? Um brônquio de uma pessoa asmática, tá? Com o seu interior bastante inflamado, né, com essa secreção já bem espessa, e é uma secreção espessa, gente. Até se você aspirar e tudo, aquela coisa que vem colando no catéter de aspiração, tá bem significativo mesmo. E aí, por isso que eu falo,
nessa pequena luz do brônquio, que é quando o paciente respira, né, e exala o oxigênio, vem fazendo esse barulhinho que a gente chama de sibilo. Professor, Oi. a Débora disse que o filho dela tem atelectasia e quem não sabe confunde com pneumonia, porque na imagem, a imagem é a mesma nos exames. Que coisa! Então, gente, olha só, a gente está na era da tecnologia, né? Então, eu falo que a tecnologia é maravilhosa. Se a gente pensar o que era a nossa saúde, né? Há 30 anos atrás e hoje, nossa, muita coisa melhorou, não é verdade? Mas a questão do diagnóstico, ele também evoluiu demais. E hoje é difícil você ver um médico pedir um raio-x, não é verdade? Alguém pede raio-x para alguma coisa? É tudo que é ultrassom, tomografia, ressonância. Cada vez que surge um exame mais sofisticado ainda, esse exame vem logo na frente. Só que para determinadas coisas, o raio-x ele é assim fundamental e ele te dá todas as informações. Então, assim, você fraturou um osso, gente, faz um raio-x. Ele pode não te dar toda a complexidade da fratura, mas ele vai falar que teu osso está fraturado, tá? Faz um raio-x de pulmão, perfeito, tá? O que pode estar de ruim? Pode estar de ruim a qualidade do raio-x, gente. Tá? Alguém já ouviu falar em raio-x velado? Tá? É aquele raio-x que ele tá com uma qualidade ruim, a imagem dele está ruim, tá? Então, ele pode comprometer o diagnóstico, sim. Mas a gente precisa fazer com que os nossos profissionais saibam olhar um raio-x. E isso é o que está faltando hoje, gente. Por quê? Tanto a ultrassom como a tomografia e a ressonância, eles são exames que já vêm laudados. Então, o especialista, tá? O ultrassonografista, o especialista em tomografia, ressonância, ele já colocou lá o laudo. E o que acontece com o raio-x? Claro que o raio-x também vem o laudo, mas o raio-x hoje é um pedido de emergência. Então, o profissional que pede, o médico que pede aquele raio-x, ele tem que estar sabendo que ele está pedindo, mas que ele também tem que saber olhar, porque não vai ter ninguém para dizer para ele o que é. A não ser que ele vá lá na radiologia e encontre o radiologista lá, que nem sempre tem radiologista 24 horas, e que aí ele entre lá no tira dúvida com o radiologista. Mas isso aí vocês já pensaram também o que é, né? Tem que ser um médico muito comprometido para ir lá procurar o cara para tirar a dúvida, tá? Isso é lá no plantão médico, né? Nessas coisas que a gente assiste, que todo mundo é comprometido, tá? Então, o que acontece? A pessoa vai lá, quem trabalha em CTI sabe que toda hora é um raio-x de pulmão, tá? Ai, derrame pleural, ai, pneumonia, ai, não sei mais o quê. Aí, então, ele tem que estar hábil, né? Para olhar aquilo e saber dar um diagnóstico. Porque se ele dá um diagnóstico errado, ele vai tratar aquilo que o paciente que ele está achando que tem, mas o paciente não tem aquilo. Então, hoje, nós temos essa dificuldade. Só para comentar, quando eu fiz minha faculdade, a gente tinha aula dentro do setor de radiologia e a gente via muito raio-x de tuberculose. Então, todos os enfermeiros saíam muito capacitados, gente, em olhar um pulmão com tuberculose, um pulmão com pneumonia. Quando a gente passa a sonda de Dobhoff para alimentação enteral, a gente radiografa, vê se a sonda está lá no local direitinho. Então, a gente tinha essa coisa de olhar. Tá? Por exemplo, eu jamais vou iniciar uma alimentação enteral sem saber se a sonda está no lugar. Deus me livre se ela foi para o pulmão, não é verdade? Então, eu tenho essa preocupação. Então, a gente aprendeu a olhar isso, só que hoje não existe mais isso. Isso não está existindo nem para a medicina, turma. Tem gente que olha lá um raio-x de pulmão, não sabe o que está vendo. Sabe aqui quando a gente faz ultrassom, quando a gente está grávida? Quem está grávida, quem já teve, sabe o que é. Aí a médica fala assim, olha que coisinha quando a gente faz com 2, 3 meses, que não está vendo quase nada. Olha aqui o coraçãozinho, as 4 partes do coração, né? 2 aurículas, 2 ventrículos, aqui o joelhinho, olha. Vou medir o fêmur, tá 5 milímetros. Tá vendo o coração batendo? A gente a gente não está vendo nos primeiros nada. meses eu ainda vi alguma coisa. Porque era assim, aquele bebezinho pequenininho.
Eu acho que eu ainda via mais, porque era pequenininho. Agora, eu fui fazer a última ultrassom semana passada. Ela tá vendo, não sei o que eu falei, não tô vendo nada, só um borrão muito grande, tadinho do meu E às filho. vezes a gente fala, tá vendo, gente? Tô aí, é bonitinho, né? Olha a carinha. Mentira, a gente não tá vendo nada. E do mesmo jeito que a gente não tá vendo, o médico também não tá vendo, gente. Então, quando às vezes a gente fala assim, porque o curso de medicina é melhor do que o de enfermagem, não existe isso. O que existe é um comprometimento maior. Se você, Débora, se você, Wendy, Maria Júlia, quiserem ficar lá socados dentro de uma sala de radiologia e perturbando o radiologista, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso aqui, vocês vão acabar entendendo, vendo muito mais do que um médico que não esteja fazendo isso. Até porque a gente não tem isso como disciplina, não é verdade? Então, a gente tem que ser aquela pessoa chata, e que eu falo, a gente vai encontrar médico maravilhoso, que vai explicar tudo para a gente vai encontrar também aquele médico que vai dar um chute, vai dar uma patada, vai destratar, mas a gente finge que nem... E hoje é dia daquele médico chato para caramba, mas não faz mal não, ele vai ter que me aturar lá. Tá? Eu vou lá, eu vou perguntar e tudo mais. Então, a gente também tem que ter esse nosso perfil de buscar o que a gente quer ver. Quem gosta de CTI, gente, tem que aprender a enxergar uma pneumonia olhando um raio-x. Tem que aprender a ver um derrame pleural. A gente não pode ficar contando só com o médico. Entende? É isso que vai fazer o diferencial na gente. Se a gente for igual a todo mundo, entende? Então a gente vai ser mais um, vai somar só mais um. Então a gente tem que buscar o nosso diferencial. Não é querer aparecer, é a gente saber para a gente tratar, para a gente já ir dando a nossa contribuição. Então, o que eu estava falando na questão do raio-x, gente, é que muitas vezes quem está ali não percebeu que aquele quadro da asma ou mesmo do enfisema está se agravando, porque ele não conseguiu enxergar no raio-x, tá? Uma gravidade já da situação. Então, a gente também precisa estar alerta para isso. Às vezes, lá no meu hospital, é do Ministério da Saúde. Aí, às vezes, eu vou lá, meu plantão é à noite. Aí eu falo, tem um raio-x aqui para falar. Aí o cara está morto de sono, né? Não está afim de fazer o raio-x. Aí fala assim, o enfermeiro, o equipamento hoje está péssimo. Aí eu falo, aí não está conseguindo ver nada. Eu falei, então tá. Mas vamos subir comigo que a gente vai usar o portátil lá do andar. Acabou com ele. Aí ele vai ter que subir, vai ter que fazer, tá? Porque aí eu falo que o portátil não tá com defeito. Ficou sem graça, tá? Mas realmente, às vezes, dá defeito, a imagem sai ruim, aí a gente também não tem como a gente fazer milagre, tá? Mas só vou falar que a questão do raio-x, gente, está uma questão muito, muito difícil mesmo. Às vezes, a gente tem lá um raio-x que o paciente já estava com derrame pleural, tá? 1 dia, 2 dias e ninguém viu, tá? E só agravando o derrame pleural dele, tá? Isso aí, derrame pleural, pneumonia, porque às vezes pegam um raio-x, a pneumonia está escandalosa, mas ela não ficou escandalosa de ontem para hoje, né? Então, falar um pouquinho do derrame pleural, que é mais uma doença do pulmão, né? Mais uma agressão, tá? É uma coleção de líquido no espaço pleural, então a pleura, né? Aqueles espaços ficam lotados de líquido. Esse líquido, tá? Pode ser sangue, pode ser água, pode ser qualquer tipo de líquido, tá, gente? Normalmente, ele não é de foco primário. Troço assim, aconteceu e surgiu esse líquido. Normalmente, ele é consequência de alguma situação, tá? Que pode ser uma ICC, pode ser consequência de uma tuberculose, de uma pneumonia, de uma síndrome nefrótica, pode ser consequência de várias doenças que pode ter levado a esse derrame pleural. Mas pode ser que ele não tenha doença nenhuma e ter um derrame pleural? Pode. Aí vai ser um foco primário mesmo e a gente vai ter que saber por que surgiu esse derrame pleural, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, aí como eu falo, às vezes a gente está vendo assim, professora, mas não tem um lado todinho do pulmão está comprometido, tá? E aí a gente também tem que ter muita atenção, porque se a qualidade do raio-x não estiver boa, que a gente fala que o raio-x está velado, tá? Que está com um esbranquiçamento bastante acentuado,
e aí não dá para a gente ver direito. Então, a gente tem que fazer outro, às vezes fazer outro raio-x em outra máquina, tá? Para a gente ter uma qualidade melhor, tá? E aí falar um pouquinho da tuberculose também, tá? Tuberculose é uma doença, né? Que há alguns anos já estava quase na categoria, né, de pré-extinção, mas quando surgiu a AIDS, o que aconteceu, gente? A tuberculose estourou, ela estava toda guardadinha lá numa caixinha, abriram a tampa dessa caixa e a tuberculose veio com força total, porque em função da AIDS, né, ter a questão da imunidade reduzida, diminuída, né, o paciente ficou muito exposto, então ele ficou o quê? Muito fácil de contrair qualquer infecção. E uma dessas infecções foi justamente a tuberculose. Porque se você estiver bem, se você estiver com pulmão saudável, uma qualidade de vida sadia, né? A gente tem contato com a tuberculose, porque ela não está disseminada, ela não está totalmente extinta, então a gente pode ter alguém com tuberculose em fase bacilífera dentro do ônibus, não é verdade? No metrô, no cinema, no supermercado, a gente vai ter contato. Se tuberculose fosse matar todo mundo, a gente já não tinha mais ninguém. Não é verdade? Que eu posso estar dando aula para vocês e ter alguém ali no nosso grupo com tuberculose. Né? Nós temos a nossa resistência também, a nossa briga, tá? Por exemplo, eu quando faço PPD, aquele teste, gente, meu está desse tamanho, ó, 15 centímetros, é um absurdo, tá? Eu não posso nem fazer outro PPD, porque de tão reativa que eu tive, porque são anos, né, de contato, a gente acaba, né, absorvendo muitos micro-organismos que a gente não quer, mas ele se chegar ali, toma posse do nosso corpo, fica ali escondidinho. Então, caso eu tenha uma doença que venha a ter relação com imunidade reduzida, ser uma doença que faz imunossupressão, eu posso vir a desenvolver a tuberculose. Então, foi justamente isso que aconteceu. Muitos pacientes já com a doença avançada, no início da AIDS, que o paciente só tinha pouca medicação, né, para usar. Hoje não, né? Hoje o paciente portador do HIV tem uma qualidade de vida bem melhor, né? Então, muitos deles acabaram morrendo até pela tuberculose mesmo, porque era muita doença que ele desenvolvia, tá? E a tuberculose é uma doença que o tratamento leva 6 meses, então não é uma cura tão rápida. Então, desde aí, a gente ficou um pouco meio solto nisso, a gente ainda tem bastante casos de tuberculose, a gente sabe que, por exemplo, asilos, escolas que são muito fechadas, próprio hospital, a gente tem um número significativo, né, de tuberculose, então a gente também tem uma tendência grande à exposição, e isso vai facilitar para quem tem um comprometimento na sua imunidade. Paciente transplantado, paciente com câncer, tudo isso tem comprometimento na sua imunidade. Então, a gente tem que ter um cuidado especial, que as pessoas que têm uma qualidade de vida menos adequada, né? Pessoas com situação de extrema pobreza, se alimentam mal, têm uma tendência maior. Então, infelizmente, ela está presente no nosso dia a dia agora de uma forma muito mais expressiva. E aí eu já contei para vocês sobre o que eu falei sobre sangramento, que um dia eu estava chegando no centro cirúrgico e um paciente estava voltando para a sala porque ele tinha feito uma pneumectomia de um lado só, né? Tirou um pulmão inteiro, tá? Não lembro qual era o lado, e por conta de uma tuberculose, gente. Então, século XXI, alguém tirando o pulmão inteiro, né? Por causa de uma tuberculose, tá? Então, é uma coisa assim, meio tempo das cavernas, né? A gente, de repente, está numa época de alta tecnologia, né? Mas, do outro lado, pessoas morrendo de tuberculose, tá? E o tratamento é um tratamento de 6 meses, né? Multidrogas, são 3 drogas. Durante 2 meses vai usar as 3 drogas e nos 4 meses seguintes só as 2, tá?
e aí a gente espera que tenha um resultado positivo. Não foi positivo, quer dizer, não deu negativo, né? Ainda está com a tuberculose. A gente vai para outro esquema, tá? Em vez de 3 drogas, vamos para 4. Só que aí vai ser 1 ano, tá? Mais 6 meses. E ainda assim, se ele não responder, ele vai para 5 drogas, sendo que uma aí é injetável, tá? Streptomicina no braço, músculo, tá? Aí eu não sei se está 1 vez por dia, não sei como é que está direito isso não, tá, gente? Dói pra caramba, tá? E aí já complicou. Porque se o paciente já tinha dificuldade, às vezes, em usar a medicação certinha com as 3 drogas, e hoje ele está com 5, ainda tem que ir no posto tomar a injeção, complicou bastante, não é verdade? Mas a gente tem essa problemática hoje. E o que acontece? O paciente está muito mal, ele está com todo o quadro, aquele cansaço extremo aqui, ó, falta de apetite. A única coisa que me incomoda muito é a febre, que a febre é baixinha, de preferência no final da tarde, tá? Dá uma sudorese, mas a gente já nem se incomoda, porque se a gente mora num lugar quente, né, passa despercebido. E aí a gente vai precisar, e a tosse? Tosse, quando ele está numa fase já que o pulmão está bem agredido, está cheio de crateras, a gente vai ver que o paciente já faz o quadro de hemoptise. O que é hemoptise, gente? Sangue do pulmão. Isso, tá? É quando o paciente escarra, né, e vem aquele sangue, tá? É bom de ver novela das 6, tá? Novela de época, tá? Que a gente vê aqueles tuberculosos, dá aquela escarrada, assim, aquela borra de sangue, tá? Então, gente, quando a gente vê isso, tá? Significa que o pulmão, boa parte do pulmão, gente, já está destruída. Aquele sangue que ele está botando é o sangue da parte que o bacilo comeu o pulmão, tá? Então, está botando para fora. Por isso que tem essa tosse irritante, aquela tosse seca, entende? Que é exatamente aqueles pedaços de pulmão que estão irritando ali até ele botar para fora aquilo tudo, tá? Os pedaços dele saindo, tá, para o meio ambiente, tá? Nessa fase, gente, já está muito agressivo e a tosse incomoda demais, são 24 horas de tosse. Então, quando o paciente começa a usar a medicação, tá? Quando ele faz 2 meses, tá? Ele vai terminar a 3ª droga, vai ficar só com as 2. Só que quando termina as 3, o segundo mês, ele dá uma melhorada, gente, nessa tosse, uma melhorada que acabou a tosse. E aí ele fica maravilhoso. E aí eu falo que aí está o erro. Essa tosse só tinha que passar no 6º mês. Porque quando o paciente deixa de tossir, ele fala, estou curado, agradece. É, por isso que muitos abandonam o Exatamente, tratamento, e deixa de tomar a medicação. O pior não é isso, Wendy, é quando ele vai no posto, ele pega o medicamento e não toma. E aí a gente acha que ele está tomando. Porque, gente, que maravilha, ó, estou me alimentando melhor, porque primeiro que acabou a tosse, ele tem mais vontade de comer, que ninguém tem vontade de comer tossindo, tem, gente? A gente não tem. Tu come, dá outra garfada, tosse, você larga para lá. Então, ele está se alimentando melhor, ganhou uns quilinhos, passou a tosse, e o bacilo continua lá. Tá? Então, isso, além de interromper o tratamento, a gente vai recomeçar, não sabe se com o mesmo esquema tríplice, né? Se ele vai responder. Então, essa é a grande dificuldade. Daí eu sempre brinco, né, que quem descobriu essa cura da tosse, né, pegou pesado, porque devia ter botado essa cura lá para o 5º, né, 5º, 6º mês, né, para ele deixar de tossir. Tinha que tossir o tratamento inteirinho, né? Mas, como termina no 2º mês, aí a gente fica exposto. Então, vamos lá ver o que faltou eu falar aqui. Bom, faltou sintoma, febre baixa, já falei, tosse pode ser improdutiva ou com secreção, muco purulenta, sudorese noturna, fadiga, perda de peso, hemoptise, já falamos. Aqui os fatores de risco, desnutrição, pobreza, exposição ao HIV, abuso de drogas injetáveis ou de álcool, que faz o quê? Faz com que o paciente se alimente pouco,
Na questão das drogas também, esse compartilhamento de tudo. Profissionais da saúde que estão expostos, né? Institucionalização, que são aquelas pessoas que estão que moram, né, em asilos, tá? Ou mesmo em hospitais, né? Quando a família não tem problema social, a família não vai buscar. Alguns hospitais têm até uma ala específica para isso, tá? E nós, profissionais de saúde, gente, temos que ter muita atenção, para a gente sempre entender que qualquer paciente que chega, ele pode ser portador de qualquer doença transmissível. Então, a gente está a todo momento, realmente, que a gente não vai passar o nosso plantão todinho de 12 horas, né? Quiçá até 24 horas, né? Com uma máscara N95, né? E para tuberculose, o ideal é que seja uma N95. E falando assim também, a gente tem de tudo que é tipo de profissional, né? A gente tem aqueles que batem no peito e falam que não, eu não vou pegar nada. E a gente tem aqueles que têm um medo terrível. Eu cheguei no hospital no Rio, que ele era, né, há algum tempo, só de tuberculose, que agora o Ministério não preconiza mais isso, né? A tuberculose está misturada com tudo que é doença. Então, eu cheguei nessa unidade, que era só de tuberculose, e daí, quando eu cheguei estava ali, me identifiquei, né, dizendo que era da Secretaria de Saúde, e quando eu estou lá me identificando, estou vendo passar o rapaz, né, da gasoterapia, aqueles que carregam o cilindro de oxigênio, né, tudo de máscara. Era um funcionário que tinha horror, disse que ele passava o dia inteirinho com aquela máscara, carregando o cilindro de oxigênio. E, às vezes, nem levava o cilindro lá para a enfermaria, não. Às vezes, estava só descarregando de um lugar para outro, mas ele tinha horror. Então, a gente vai ter profissional de todos os tipos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Aqui eu trouxe uma foto, né, de vendo o quanto o paciente pode ficar debilitado, já no quadro bem agressivo, mas se a gente conseguir, se ele responder bem aos medicamentos, tá? A gente consegue reverter esse quadro, tá? E o paciente sai super bem. Tá? Agora, falar aqui um pouquinho das pneumonias, tá? Todo mundo já ouviu falar, né? Ela pode ser causada, tá? Tanto por bactéria, como vírus, fungos, ou mesmo ser uma pneumonia química. Alguém sabe falar sobre pneumonia química, gente? O que vocês acham que pode ser? Ela não é causada ela é causada por produtos químicos, né? Não por bactéria, ou vírus, nada. Exato. É algum gás, alguma fumaça, alguma coisa. E aí, gente, a gente tem que ter a preocupação que na pneumonia a gente usa sempre antibiótico, não é verdade? É ou não é? É. É difícil a gente tratar uma pneumonia sem antibiótico, porque a pneumonia está associada a uma infecção, né? Então, a infecção a gente precisa matar o agente, seja ela bactéria, vírus, fungos, né? A gente tem um antibiótico para cada tipo, né? A gente tem um fungicida, a gente tem o virucida, a gente tem o bactericida, né? Que são os antibióticos que vão atuar contra aquele tipo de micro-organismo, tá? Então, o antibiótico, já está falando ali, o antibiótico ou antimicrobiano é um biótico vida. Mas na pneumonia química eu não tenho vida, não é verdade? Então, assim, eu vou ter que tratar de outra forma. E normalmente é por um produto químico, às vezes uma coisa até simples. Lembra quando eu falei na desinfecção, às vezes por hipoclorito ou por ácido peracético, que a gente não lava, não remove todo o produto, e às vezes quando o paciente aspira esse produto, ele pode fazer uma pneumonia química também. Às vezes ele faz a pneumonia química causada por um próprio produto da instituição hospitalar em que ele está internado. Tá? Mas pode ser consequência de outras doenças, aqui 1000 doenças, né, que a gente sabe em saúde do trabalhador, aquelas doenças todas que causam alterações do pulmão por
conta de exposição à química, tá? Então, a gente tem a broncopneumonia, tá? Que ela acomete os brônquios e o parênquima pulmonar. E a pneumonia lobar, né? Que é aquela de um lobo ou de dois, tá? Que é a mais frequente, né? Principalmente quando o paciente está hospitalizado. Aí a gente vai ver aqui um pouquinho como é que ela se manifesta, tá? Sempre com uma febre alta e ela costuma ser horária. Então, por exemplo, a pessoa tem febre de manhã e de tarde, sempre mais ou menos naquele horáriozinho ela chega com vontade, tá? Pode ter uma dor torácica, essa dor, gente, ela vem porque as pleuras parietal, tá, e visceral, quando o micro-organismo fica ali entre elas, faz aquele atrito e gera uma dor bastante chata, bastante incômoda. Pode ter uma taquipneia, pulso rápido, ou então pode ter uma ortopneia e inapetência, tá? Mas o que a gente vai considerar mesmo, tá? É a questão da febre alta e da dor torácica, que se o paciente está apresentando febrão e está com dor no pulmão, dor no tórax, a gente já tem que ver se não é algum quadro relacionado à pneumonia, tá? Então, aí ela também pode se complicar abrindo um quadro, tá? De atelectasia, que a gente já viu, mas pode fazer também um derrame pleural, que é aquela coleção de líquido, tá? Pode entrar no choque, tá? E fazer uma insuficiência respiratória, tá? Então, já no caso mais grave, tá? Aqui, gente, eu coloquei alguns cuidados de enfermagem, tá? Não são todos, claro, porque a gente tem que pensar no paciente como um todo. Ele não tem só esse quadro, não é verdade? Mas para a pneumonia, a gente tem que estar toda hora mantendo permeável as vias aéreas superiores, então tem que estar aspirando esse paciente, tá? Caso ele esteja com muita secreção, pode ser que ele nem esteja com secreção, tá? Umidificar e fluidificar essas secreções, fazendo nebulização frequente, de acordo com o que está prescrito, estimular bastante a ingesta hídrica, se ele estiver liberado para isso, né, gente? Então, quando eu falo de plano de cuidado, gente, é falar isso. Se ele está com ventilação mecânica, eu não vou ter como estimular a ingesta hídrica, né? Então, se eu der um caso clínico lá que o paciente está na ventilação mecânica, vocês, por favor, não coloquem estimular a ingesta hídrica, tá? Realizar a mudança de decúbito, que é super importante, monitorar sinais vitais. Dentre esses, tá? A gente tem outros, muitos mais, tá? Para oferecer um plano. Professora. Oi. Aí a gente trocaria a estimular a ingesta hídrica por hidratação venosa, então. Isso, mas como a hidratação venosa não é, tá? Uma competência nossa, e sendo médico, a gente não pode colocar aqui, tá? Que o plano de cuidados é só nosso. E essa questão deles aumentar a entrada de líquidos, tá? Aí é uma competência do médico, então a gente não vai colocar no plano, tá? Só se ele estiver fora da ventilação mecânica, aí a gente pode estimular bastante, porque às vezes o paciente nem quer beber nada, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, se o médico coloca lá mudança de decúbito vamos pensar assim, de 4 em 4 horas, e a gente está vendo que o paciente está precisando fazer de 2 em 2, é uma competência nossa, a gente pode ir lá, tá? E fazer a mudança de 2 em 2 horas, tá? Aí a gente pode alterar. Mas se for uma ação, tá? Que seja só de domínio médico, de comprometimento só, de competência só do médico, aí a gente não pode interferir. Ok? Aqui eu trouxe uma imagem também, só para a gente estar assim, tendo uma noção de como eu estou falando para vocês. Se eu olhar aqui bem essa imagem, eu não vou saber olhar assim, eu não vou saber identificar o que é. É uma pneumonia, é um derrame pleural? Não fica difícil para a gente saber o que é? Fica. Fica, né? Então, porque a gente não tem esse olhar ainda. E para o médico, o recém-formado que está saindo daí também, no mesmo ano que vocês vão sair, também vai ser difícil para ele.
Por isso que muitas vezes vocês podem ver assim, o médico andando com raio-x para cima e para baixo, procurando alguém que possa ver aquele raio-x, que tenha um olhar mais apurado do que ele. Tá? Às vezes assim, a gente fica até com pena mesmo, porque é muito difícil. Às vezes a gente quer acertar, né? A gente está empenhado, mas a gente não tem ainda todo esse conhecimento. Porque quando a gente sai do curso, gente, falta muita coisa de prática, né? E não é a prática de estar num centro de simulação, ou mesmo estar no internato, é a prática do dia a dia, que a gente só vai ter, a gente só vai ganhar essa experiência, essa prática, durante o tempo mesmo, conforme ele for passando e a gente se deparando com as situações. Então, não se exijam tanto também, mas sim busquem aprender com as dificuldades. Professora? Mas isso gera uma certa insegurança, né? Será que a gente vai conseguir? Será que não? A gente fica ansioso, né? Vou falar para você, Wendy. Eu já vi tanta coisa, tanta gente vendo coisas, que eu não sei se vocês já viram, que o paciente que está com eletrodo, ele faz um raio-x de tórax, que aparecem os eletrodos, aquelas bolinhas. Alguém já viu? Eu já. Vou aqui interromper. Eu já vi profissional falando assim, gente, esse paciente tem várias perfurações, eu acho que foi tiro. Tá? Então, o que é isso? Tá? É porque as pessoas não estão acostumadas a olhar. É a mesma coisa quando a gente faz o raio-x para ver a sonda de Dobhoff, a sonda nasointeral. Vê aquilo ali, pensa que é o quê? Uma lombriga, uma coisa que está ali dentro, uma malformação congênita? Não é? Porque, assim, tudo aparece. Então, o que acontece? Puxa vida, se vocês verem também, eu falo, gente, isso aqui, ó, é a sonda, tem que ver se ela está lá no piloro, tudo bonitinho. Muitas vezes o aluno vai ficar com vergonha de perguntar, porque nós temos esse perfil, tá? Isso independe, pode ser eu como aluna de qualquer curso, vocês como aluna de curso de enfermagem, às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, né? Fala assim, puxa, todo mundo deve saber, né, o que é, menos eu. Aí a gente torce para alguém perguntar, né? Para alguém teve a mesma dúvida que eu. Mas, às vezes, quando o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? O aluno tem, mas fica com vergonha de se manifestar. Isso faz parte da gente. Mas só que numa situação, tá, como a Wendy falou, a gente vai ter que absorver essa segurança. Essa segurança não tem um curso, né, de segurança, a gente tem um curso de segurança do paciente, né? Devia ter um curso de segurança dos procedimentos de enfermagem, não é verdade? Para a gente ter segurança, e muitas vezes, até quando a gente faz uma técnica, vamos dizer assim, passar uma sonda nasogástrica, né, uma sonda vesical, vou falar mais da sonda nasogástrica, porque eu falo até para os meus alunos, gente, vamos passar sonda vesical com a bexiga do paciente cheia para sair xixi, que aí a gente sabe que está lá. Mas e na sonda nasogástrica, que a gente às vezes passa, né, fica torcendo para sair alguma coisa de lá, né? Torcendo para sair um líquidozinho verde, né? Para a gente, poxa, ter certeza, e bota coisa, escuta daqui, escuta, e joga água para ver se vai fazer barulhinho, né? Mas a gente não tem um retorno, né? A gente queria um retorno assim, puxa, tá lá direitinho. Porque quando é na sonda vesical que vem a urina, né? A gente sabe, poxa, tá lá dentro da bexiga, né? Ok. Mas na sonda nasogástrica, primeiro que já viu o tamanho da sonda, né? Gigante, né? A sonda vesical é menorzinha, então o trajeto é menor também. E se a gente pensa que a nasogástrica, além dela ser muito maior, ela também tem uma largura, né? Maior também, então para passar coisa ali é difícil. Quem trabalha com criança sabe o quantas vezes que a gente passa a sonda nasogástrica naquelas pestinhas, que adora enrolar a sonda no dedo e arrancar a sonda, né? Sabe quantas vezes a gente tem que passar aquela sonda e ficar aspirando aquela seringuinha, né? Por um suco gástrico ali, né? Para ver alguma coisa
para ver se vem, né? E é um saco também, porque muitas vezes a gente fica sem parâmetro, né? Ainda mais na criança, né? Que recém-nato, que é toda molinha, né? As estruturas internas também estão molinhas. Então, a gente tem essa insegurança, tem a dificuldade. Às vezes, a gente vai fazer um cateterismo vesical, o catéter não vai, gente. Estou quase pegando o martelo para empurrar, tá? Mas o que pode ser? Pode ser, ó, se for no homem, um tumor de próstata, né? Ó, fechou ali e eu não estou conseguindo passar o catéter. Pode ser um câncer, não é verdade? Pode ser alguma outra, pode ser uma má formação. Não tem má formação de traqueia, gente, que o médico não consegue entubar? Então, às vezes, a gente dá azar, né? E pega um paciente desse e a gente acha, nossa, né, vou desistir do curso, porque eu não estou conseguindo nem passar uma sonda vesical. Então, Professora, Oi. licença. Uma Fala. experiência. Eu tive uma paciente há pouco tempo que tinha que usar uma Topirhof. Cara, a enfermeira teve que repassar a sonda umas 10 vezes. Nossa. Por quê? Para machucar o nariz. Por quê? Ela passava, quando ia fazer o raio-x, a sonda enrolava e ia para outro trajeto. Isso aconteceu sem mentira nenhuma. Eu estava cansada, já falei, gente, não é possível. É melhor deixar essa criança sonda, porque está machucando já. Já saía sangue, né? Passa, tira, passa, tira, passa, tira. E assim, a técnica perfeita. E conforme ela engolia, você fazia direitinho. Quando ia fazer o raio-x, a sonda enrolada. Aí, de novo, a sonda enrolava para o lado. E ela não migrava, ela não ficava. Então, assim, é o que a senhora falou, às vezes, tu usa a técnica certinha, tudo direitinho. Só que a gente não sabe o que acontece. Uma outra coisa é que eu já vi eu não pessoalmente não, eu vi o relato e a foto, que foi do Hospital do Rio, uma enfermeira foi passar uma sonda, ela perfurou a parte gástrica, menina, horrível, ela mostrou a criança, né, ficou muito grave, quase morreu por perfuração de sonda. Porque foi o que eu falei. Em relação a criança está toda molinha ainda, né? Ela não tem um órgão duro como o nosso já. Perfura. Às vezes as pessoas assim banalizam esse procedimento, achando que é uma coisa muito simples, entendeu? Mas não é simples. Eu trabalho no neonatal. Anteontem, a minha criança, ela tirava a sonda de 3 em 3 horas. Eu já falei, briguei com ela, falei, menina, para de tirar a sonda. Elas arrumam um jeitinho e vai lá e puxa mesmo. Arruma um jeitinho. Não adianta você fazer luvinha, não adianta que elas dão um jeito. Eu falo só amarrar, que nem Jesus Cristo, que aí não tem... Elas são muito levadas. O que elas nascem faltando em saúde, elas nascem ganhando em habilidades para desfazer o que a gente faz, tá? Mas fazer muito espertas. Então, gente, voltando lá... Eu também... Não, porque é uma criança de hipospádio também, que tem probleminha de hipospádio. O trajeto dela era diferente. Então, não conseguia passar a sonda vesical nele. Exatamente. Só o cirurgião que conseguiu passar a sonda nele. E mesmo assim... É só para experiência. Gente, aí eu vou falar. Haja dor nas costas, né? Haja mãos, que a gente vai... E o nosso cérebro, né? Que a gente acha que está fazendo uma coisa errada, que não é possível, né? Por que está dando esse nó, né? Às vezes é alguma coisa, né? Algum órgão que está na frente, então que está fazendo com que a sonda se embole ali. Isso acontece mesmo. Mas o que eu estava falando, gente, é a questão da gente ficar insegura. Isso é assim mesmo, tá? Essa segurança, ela só vai vir, tá? Com o tempo, depois da gente fazer. Então, a gente não pode ficar com medo. Eu nunca fiz, mas posso fazer junto com você? Tem que grudar a gente ali no auxiliar, no técnico, que é ele que está fazendo isso toda hora. Muitas vezes você gruda no enfermeiro, mas ele também não sabe fazer, ele faz muito pouco e a gente acaba aprendendo muito pouco com ele. Então, na prática, a gente tem que colar ali com o técnico para a gente estar vendo como ele faz. Isso.
faz com que aconteça duas coisas com a gente. Que a gente aprenda, tá? Mas que a gente identifique também alguma falha que a gente possa estar consertando. Porque às vezes foi o quê? Uma falha no cuidado de contaminação, esbarrou em alguma coisa, usou algum material inadequado. Então, a gente pode estar sinalizando isso, é uma troca, entende? De aprendizado. Então, acho que isso é muito importante. A gente também acompanhar o técnico para ver como é que ele está executando. Às vezes, ele tem alguma forma que ajuda para caramba a gente, que a gente está muito ali presa à aula de fundamento, não é verdade? Fazendo tudo no... Quantos itens tem aí? 15 itens, vamos lá, decora os 15 itens, né? E a gente vai fazer. Só que na metade dos 15 itens acontece alguma intercorrência, né? E a gente vai precisar alterar esses itens. Então, cada paciente, gente, é um paciente, mas isso não tem que desestimular a gente, não. A gente tem que buscar, não deu certo, vou fazer de novo. É assim que a gente vai ganhando experiência. Quando eu me formei, gente, eu sempre gostei de bloco cirúrgico, tá? Aí eu entrei para residência e fui fazer residência em obstetrícia. No Pedro Ernesto, na UERJ, era obstetrícia e neonatal, era tudo junto, hoje está separado. Aí, o que aconteceu? Quando eu terminei minha residência, eu passei para o Ministério da Saúde. Aí, caí no centro de diálise. Aí, quando eu estava no neonatal, era aquele negócio, a gente heparinizava o catéter com heparina mesmo, né? Hoje a gente saliniza, tá? Então, ficava o meu preceptor na minha cabeça dia e noite. Heparina mata, heparina mata, heparina mata, e tem que diluir, né? 1 ml para 20, depois daquele 20 aspirava 1 ml diluía para mais 20 de água para heparinizar o catéter, gente. Aí cheguei na hemodiálise. Aí mandava eu fazer 10 mil unidades de heparina purinha no paciente, não fazia, durante 6 meses eu não fiz uma heparina, eu fazia tudo com o paciente, na hora de heparinizar eu chamava alguém para heparinizar, eu falava, não gente, eu ia matar a criança com 1 ml, e aqui estão mandando eu fazer, tá, essa quantidade toda aqui, 10 mil unidades de heparina, mas não vou fazer mesmo, só que aquele negócio, né, eu não entendia que aquela quantidade grande era para você evitar que o sangue coagulasse naquele sistema todo. Mas para entrar na minha cabeça, foram 2 anos, né, de coisa ali que eu ia matar uma criança com a heparina, né? Então, eu fui para um lugar que tinha que usar muita heparina. Então, isso tudo, gente, cria uma dificuldade, porque a gente tem que fazer aquilo com segurança. Quando eu fui funcionar minha primeira fístula, quem já viu uma fístula de hemodiálise? Alguém já viu aquela coisa aqui, gigante? Meu pai tem. Já. Pois é. Então, assim, funcionar aquilo não é fácil. Eu lembro que eu fiquei assim, uns 2 meses olhando, não tinha coragem de funcionar aquilo, né, gente? Um troço, né, que a artéria vem aqui para fora, né, fica pulsando. Aí um dia, nunca vou esquecer, olha, tem muitos anos, gente, foi 1987, tá? Aí veio uma paciente, dona Madalena, ela falou, não, você pode funcionar, que a minha fístula é muito boa. Gente, eu tremia mais do que eu não sei o quê, mas aí eu acertei direitinho. Sempre eu falo dessa paciente, ela ficou muitos anos fazendo hemodiálise, mas depois veio a falecer. Mas, assim, muito difícil, porque é uma coisa, um procedimento com uma agulha daquela de colher sangue, de doar sangue, grossa pra caramba. Imagina a gente errar, funcionar uma artéria. Né? Mas a gente tem lá, com cuidado, né? Sendo humilde, né? Porque o paciente sabe logo, está escrito na nossa cara assim, nunca fiz. Tá? Não adianta a gente chegar lá bem vestida, achando, né, pomposa, né, que estou... Mentira, está escrito assim na nossa testa, tá? Nunca fiz isso. Então, a gente aos pouquinhos vai adquirindo isso mesmo. Por isso que a gente vai ter gente que se sobressai, porque também vai atrás, busca, tá? Não tem muito jeito. Eu sei que você não gosta de diálise, né, Débora? Também as crianças não fazem muito, né? Mas é o que resta para quem tem uma insuficiência. Bom, vamos lá ver o que está faltando aqui. Senão a gente fica aqui de papo. Então, a gente viu essa imagem aqui. Eu acho que edema agudo é o último item, tá? Então, vou falar um pouquinho dele sem olhar aqui,
Quem já ouviu falar em edema agudo de pulmão, turma? A gente aprendeu isso agora em PCI com o professor Lima. Então, edema agudo de pulmão é uma coisa muito chata, gente, muito chata, muito rápida, tá? Por exemplo, meus pacientes renal, como eles não podem beber muito líquido, né? Porque eles não têm função renal. Então, se eles bebem muito líquido, o líquido não sai. O líquido não saindo, ele vai se acumulando. Então, quando chega aqui na altura do pulmão, ele vai enchendo o pulmão, enchendo o pulmão. O pulmão ele tem uma característica de uma grande esponja. Então, ele vai enchendo, né? Como se fosse aquela esponja da gente lavar a louça, vai enchendo de líquido, tá? Quando ele chega aqui em cima, não cabe mais nada, começa a botar o líquido pela boca. Aí que a gente chama que vai saindo aquela secreção espumosa de que cor? Vamos ver se a aula do professor Lima está aí. Rosa. Rosa, tá? Aquela secreção rosa. Por que é rosa, gente? Porque tem resíduo de sangue. Por quê? Desse sangue está vindo de onde? Do pulmão. Por que ele está sangrando? Porque ele está... não sei responder. Porque a água que está enchendo ele, está pressionando ali todos os microvasos, tá? E está fazendo uma pressão gigantesca e está rompendo esses vasinhos, tá? Por isso que a secreção é rosa e não vermelha, porque se pegasse vaso grande, estava saindo cor vermelha, tá? Então, vai saindo esse sanguinho, né? Que está se acumulando ali. E quando chega nessa fase, gente, está muito evoluído, porque o pulmão está totalmente tomado de líquido, né? De água. Então, a gente tem que correr e ele precisa colocar esse líquido para fora. A gente pode fazer diurético, pode fazer o que quiser, mas a resposta é muito pequena. O que tira realmente o paciente desse quadro é fazer uma hemodiálise, tá? Que é o que a gente fala, fazer uma ultrafiltração, é filtrar todo o líquido, é como a gente programa a máquina para fazer só isso, tá? Então, ela vai lá, espreme o pulmão, tira só o líquido do pulmão desse paciente, tá? Só que, às vezes, o que acontece, gente? O paciente, estou falando paciente que já tem tendência a isso, que é o paciente renal, que acumula, ele dialisou na sexta-feira, ele só vai voltar a dialisar na segunda-feira. Só que aí, no sábado, ele ingeriu um pouco de líquido demais, na sexta-feira também foi para a gandaia, ele fez hemodiálise de manhã, e aí chega no sábado à noite ou domingo de manhã, ele está quase morrendo. E, às vezes, gente, ele mora longe, então essa distância não dá tempo dele chegar em casa para a gente intervir, tá? Mas tem gente que faz estoquinete, tem gente que faz dolantina, tem gente que trata isso com de várias formas, dependendo do quadro de cada paciente, tá? O paciente que está numa terapia intensiva, ele tem mais dificuldade de fazer um edema agudo de pulmão, tá? Porque a gente está vendo ali, então a gente está acompanhando, tá? O edema agudo, ele acontece mais em consequência de alguma doença que o paciente já tenha, tá? E teve uma tendência para isso, tá? Como no renal, como paciente, às vezes, com ICC também, tem uma tendência grande a isso, tá? Então, uma doença que evolui muito rapidamente, e se ele for fazer hemodiálise, tá? Se ele for um paciente que não é renal, não tem acesso ainda, não tem uma fístula pronta, ele vai precisar fazer um acesso central, que pode ser tanto pela subclávia quanto pela jugular, só que nesse caso do edema agudo, a gente não recomenda funcionar nem subclave, nem jugular. Por quê, gente? Porque o que aconteceu com o pulmão? Pode perfurar com o pulmão. Isso, porque o pulmão, tá, ele fica aqui abaixo da clavícula. Quando ele enche de água, gente, ele sobe. O pulmão vai subindo até onde ele dá, tá? Então, quando você perfura aqui, você pode perfurar o pulmão. Aí você está com dois problemas, tá? Não conseguiu acesso para fazer hemodiálise, ainda perfurou o pulmão, tá? Então, só que esse paciente, ele consegue ficar deitado numa situação de dispneia dessa forma?
Não consegue. Não. Não pode funcionar nem subclave, nem jugular. O que restou para a gente funcionar, gente, de veia calibrosa? Femoral. Femoral. Mas como que eu vou funcionar femoral se esse paciente não deita? Se eu deixo... Não faço ideia. E a femoral está difícil de acertar, gente. Ou ele morre do edema agudo, tá? Ou ele vai morrer de não poder dialisar. Gente, vou falar para vocês, tá? A gente funciona femoral com paciente em pé, tá? A gente bota aquela escadinha de 2 degraus, o médico senta ali, tá? E reza para todas as entidades poderosas, tá? Para funcionar o paciente, a femoral do paciente em pé, tá? Então, assim, tudo muito difícil, gente. E se ele já é renal, é punção, é briga, é esporro, tá? Dizendo que da próxima vez ele vai morrer, para ver se ele se conscientiza de não deixar isso acontecer, tá? Então, falar para vocês que assim, é um quadro difícil demais. E essa punção que eu falo aqui, gente, às vezes a gente perfura o pulmão e não sente, tá? E aí eu já tive uma paciente que perfurou o pulmão e a gente dialisou a paciente, vocês acreditam? Na metade da hemodiálise, gente, ela tinha um hematoma que ia daqui até a cintura, tá? Só que ela pegou a parte todinha do dorso de trás, não veio para cá. Então, para cá ela estava branquinha, para trás ela estava roxa. Só que ela começou a falar, enfermeira, estou com muita dor nas costas, estou com muita dor nas costas. E eu falava assim, nossa, mas eu não... Aí eu levantava a cabeceira, né, daquela poltrona, né, fazia tudo que eu podia, não podia fazer muita coisa por causa das coisas da hemodiálise, né? Até que eu falei, peraí, eu vou pegar um travesseiro, vou tentar ver se afasta um pouquinho, né? Pode ser o calor da poltrona. No que eu peguei o travesseiro para botar, eu percebi. Quando eu levantei a camisola, gente, uma tragédia. Ela ficou, gente, uns 6 meses para absorver aquele hematoma. Coisa horrível, horrível. Mas vamos lá, falar do edema agudo. Então, gente, o pulmão fica com esse excesso de líquido, tá? Que ele não é produzido, tá, gente? Ele é uma parte dele, né? A gente está mandando para dentro, tá? A gente está contribuindo porque a gente já tem uma predisposição a isso, tá? Ninguém vai sair daqui hoje em casa de noite e vai fazer um edema agudo de pulmão, tá? Então, aqui. Surge quando os alvéolos pulmonares ficam repletos de líquido, perdendo a sua capacidade, a água no pulmão impede a oxigenação do sangue e funciona basicamente como um afogamento, tá? Esqueci de falar isso. Todo mundo que já desenvolveu edema agudo, sobreviveu, fala que é uma sensação de afogamento, é uma coisa assim, muito parecida, tá? Que você quer respirar, mas você não consegue, da mesma forma como você morre afogado, tá? Aí aqui eu botei algumas causas, tá? A insuficiência cardíaca congestiva, que ela já tem uma falha, né, ali, então ela tem uma tendência grande a fazer edema agudo, o infarto agudo do miocárdio, crise hipertensiva, insuficiência renal, algumas infecções como a SARA, drogas e medicamentos que desenvolvem alguma inflamação pulmonar, né? Pode ser alguma lesão neurológica também, tá? Mas normalmente é o que eu falo, é um quadro um pouco difícil de acontecer, né? Um paciente em casa, tá? Pessoa que a princípio não tem nenhum diagnóstico, tá? Abrir um quadro de edema agudo de pulmão, tá? Porque ele é sempre consequência de alguma coisa, tá? Então, quem tem insuficiência cardíaca congestiva, normalmente o cardiologista já vai explicar sobre isso, que pode surgir, entende? Como a gente na nefrologia, a gente explica para o paciente que se ele ingerir muita água, né, provavelmente vai acontecer isso. Aqui, sintomas, tá? Então, intolerância aos esforços, ele fica muito cansado, tá? Dispneia, edema nos pés e tornozelos e chiado no peito. Tá? Gente, importantíssimo, tá? Tem que falar isso com vocês, olhando para vocês, tá? Se vocês pegarem algum paciente com edema agudo, gente, aproveitem o máximo, tá?
se vocês pegarem o esteto e colocar, tá, aqui, mesmo aqui na frente, ou aqui, tá, vocês vão sentir, tá, um chiar, um barulho como um barulho de mar, um borbulhamento, tá? Ele é tão presente quando está quando está com muito líquido, mas tão presente, tá? Que se você colocar a mão, ou se você colocar o seu ouvido direto, você consegue, tá, escutar esse barulho. Tão presente ele é, tá? Então, assim, vale super demais pegar o esteto e colocar, porque se tivesse uma prova prática para diagnóstico, tá, de alterações no pulmão, eles iam pedir para vocês colocarem o esteto e dar o diagnóstico daquele paciente, tá? E aí, no caso, esse barulho demais, essa de borbulha, de coisa assim, é o diagnóstico característico do edema agudo de pulmão, tá, gente? Então, assim, muito importante, tudo que vocês puderem, assim, que o paciente estiver apresentando e vocês puderem presenciar, verificar, certificar, isso dá muita segurança para a gente, tá? Até no diagnóstico mesmo, o médico não está ali naquela hora, mas você chega ali com o seu estetoscópio, ou mesmo com o seu ouvido, tá? E você vai conseguir dar o diagnóstico. Isso, o que vai ajudar? Poxa, professora, mas eu não posso fazer nada, né? Que é uma conduta médica. Pode sim. A gente pode oferecer um oxigênio, a gente pode posicionar melhor esse paciente, ele pode estar chegando lá e a gente falar para ele, vamos deitar aqui, olha só como é que a gente vai piorar o caso dele, não é verdade? Se deitar para ele vai ser a morte, né? Então, se a gente já consegue dar esse diagnóstico, gente, isso é perfeito. Eu fiquei alguns anos em São Paulo, tá? E lá no INCOR, tá? Tem duas entradas assim de carro, tá? Uma que é para o paciente sem emergência, e o outro que a calçada, o caminho todo é vermelho, tá? Que é o paciente que está com uma emergência muito evidente, tá? E ali só tem enfermeiro, gente. Vocês acreditam nisso? Que o enfermeiro faz todo o pré-atendimento, inclusive com diagnóstico? Só no momento que ele fala assim, não, vai precisar internar, vai precisar de medicamento, aí o médico é acionado. Então, para vocês verem o quanto que o enfermeiro tá, capacitado e respeitado, gente. E daí, quando ele é internado, a emergência fica ali no primeiro andar, digamos que ele vá para o segundo, terceiro, o enfermeiro que recebeu ele já faz todo o plano de cuidados, tá? Então, o paciente vai transferido, já leva seu plano de cuidados. Para o enfermeiro que receber esse paciente, já não tem essa preocupação, que ele já vai ali cumprir o que o outro colega fez. Entende, gente? Então, assim, é um trabalho maravilhoso da gente ver o quanto o nosso desempenho, né, a nossa capacitação, né, tem diferença, faz uma diferença no mercado. Vamos lá. Nos casos mais graves, né, essa intensa falta de ar, a sensação de afogamento, agitação mesmo do afogamento, gente, tosse com secreção espumosa, incapacidade de se deitar e taquicardia. Então, também é um quadro bastante ruim. Aqui eu consegui até essa figura, né, esquisitinha, né, mas mostrando como é que o pulmão, né, vai ficando cheio de líquido, né? O tratamento, tá? O oxigênio ajuda bastante, não vai resolver, tá? Porque o pulmão vai continuar enchendo de líquido, tá? Dependendo do caso, colocar em ventilação mecânica, tá? Diurético para retirar a água do pulmão, né? Torcendo para ele responder, que às vezes a gente faz 3, 4 ampolas, mais de 5 a gente não faz, porque não vale a pena. Se ele não respondeu com 2 ou 3, ele não vai responder com 10. Vasodilatadores para diminuir a pressão, que a essa altura está lá em cima, e hemodiálise de urgência, que é o que realmente vai resolver, porque só a hemodiálise, turma, vai conseguir remover esse líquido que está ali. Claro que o diurético ajuda bastante, tá? Mas o diurético, a gente não consegue tirar todo esse líquido, tá? Só através do paciente urinando, tá? A gente precisa tirar esse líquido diretamente do pulmão. Era como se a gente
fizesse uma perfuração no pulmão para tirar esse líquido, tá? Mas como isso a gente não pode fazer, tá? Aqui, gente, eu deixei alguns domínios legais para vocês pesquisarem quando vocês quiserem fazer o plano de cuidados, tá? Na questão nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, segurança e proteção, tá? Que vale a pena a gente estar dando uma olhadinha, que tem muita coisa, tá? E aqui vamos tentar preservar o nosso pulmão, que ele é importantíssimo, né? A gente sabe o quanto o nosso pulmão, todos os nossos órgãos têm sua importância, não é verdade? Mas a gente sabe que a gente não tendo um padrão de respiração adequado, a gente tendo uma dificuldade, não tem condições de subir mais de 5 degraus de uma escada, não posso subir uma ladeira, o quanto isso, né, nos restringe de nossas atividades, né? Tanto atividades da nossa próprio dia a dia, como uma atividade profissional. Isso também dificulta a gente conseguir um emprego e tudo mais, além de ser uma dificuldade muito grande também para a gente se conviver com isso, né? Então, o que eu tinha para falar era só isso, gente, e dá para ficar por aqui. Eu vou suspender aqui a gravação